turma! Espero que vocês estejam todos bem. Esse vídeo de agora é o terceiro vídeo sobre o conteúdo de polinômios, tá? A gente vai ver o teorema de D'Alembert e o teorema do fator. E a gente vai continuar utilizando o dispositivo de Brio-Ruffini, que a gente aprendeu na aula passada, tá? Então a gente vai continuar treinando ele. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, o teorema de D'Alembert diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio p de x por um polinômio de grau 1 da forma x menos a sempre vai ser igual a p de a. Antes da gente provar esse teorema, a gente vai ver um exemplo. Então, vamos lá. Vamos considerar, por exemplo, esse polinômio aqui, p de x igual a x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2x mais 3. E a gente vai dividir ele por x mais 2, tá? Aí a gente vai olhar o resultado do resto. E depois a gente vai comparar esse resultado do resto com o resultado de p de menos 2. Porque olha só, o que o teorema está falando? Quando eu divido por x menos a, o resto é p de a. Aqui eu estou dividindo por x mais 2, não é x menos 2. Se fosse x menos 2, você ia ter que calcular p de 2. Mas como está x mais 2 é a mesma coisa que x menos menos 2. Tudo bem? Então, pelo teorema de D'Alembert, esse resto vai ser igual ao p de menos 2. Então, vamos calcular essas duas coisas para confirmar que o resultado vai ser igual. Tá? Então, primeiro eu vou fazer a divisão utilizando o dispositivo de Brio-Ruffini que a gente aprendeu na aula passada. Então, como é que a gente arma ele? Aqui eu vou colocar os coeficientes desse polinômio em ordem decrescente do grau. Então, o coeficiente x ao cubo é 1, o coeficiente do x ao quadrado é menos 1, o coeficiente de x elevado a 1 é o menos 2, e o coeficiente de x elevado a 0, que é a mesma coisa do termo independente, é o 3, está aqui. Isolei esse aqui. Aqui embaixo a gente já sabe que o que vai aparecer aqui no final das contas vai ser o resto, tá? E aqui a gente coloca a raiz do polinômio de grau 1 que a gente está efetuando a divisão por ele, tá? Então, se eu estou dividindo por x mais 2, a raiz é menos 2. Então, aqui eu vou colocar menos 2. É aquela mesma história, x menos menos 2. Quando a gente divide por x menos a, aqui entra o a. Se está x mais a, é porque x menos menos a. Então, como é que a gente fazia essa divisão? Primeiro a gente repete o 1, aí depois daqui em diante a gente sempre vai fazer assim, esse valor vezes esse mais esse. Aí isso resulta no valor que eu vou botar aqui embaixo. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 1, resultado menos 3. Depois, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Mais 6 menos 2 dá mais 4. Então, registro mais 4 aqui. Agora, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 mais 3 vai dar 5. Então, aqui acabou minha divisão pelo Brio-Ruffini, lembra? Aqui entra o resto. E aqui os coeficientes do Q de x. Então, eu descobri que o resto da divisão vale menos 5. Eu não usei nada do teorema de D'Alembert ainda, tá? O que eu vou fazer agora? Vou calcular P de menos 2. Que o teorema de D'Alembert diz que esse resto vai ser igual a P de menos 2. E aí vamos ver se realmente vai dar menos 5. Eu quis fazer isso aqui antes já para conhecer o resultado. Então vamos calcular P de menos 2. O que é P de menos 2? Eu vou pegar esse P de x no lugar do x e vou colocar menos 2 e vou fazer as contas, tá? Então, P de menos 2 vai ficar menos 2 ao cubo, menos menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 mais 3. Fazendo essa conta aqui dá menos 8. Aqui vai dar 4, só que com esse menos fica menos 4. Aqui dá mais 4, mais 3. Somando tudo aqui, dá 5. Então, realmente deu certo. O teorema de D'Alembert funcionou, né? O resultado que eu encontrei aqui é igual ao resto que eu encontrei aqui. Gente, só para relembrar, o que seria isso aqui? Seriam os coeficientes do Q de x. Aqui no teorema de D'Alembert não tem nada de Q de x, tá? Mas só para lembrar, como é que a gente arma esse quociente? Isso daqui era grau 3, eu dividi por grau 1, então eu vou encontrar como quociente um grau 2. Então vai ser 1x ao quadrado menos 3 vezes x mais 4, tá? Então esses valores aqui são esses coeficientes do x ao quadrado, do x e do termo independente. Eu coloquei aqui também o método da chave. Essa mesma divisão pelo método da chave, vocês podem pausar o vídeo, fazer a divisão para relembrar. Quem errar, volta aqui, tenta encontrar o erro, tá? E olha aqui quanto é que deu o resto, também deu menos 5.
Bem, vamos lá agora fazer a demonstração desse teorema de D'Alembert, tá? É mais uma curiosidade, ninguém vai ser cobrado que saiba demonstrar, mas é um raciocínio bem simples que dá para ser explicado por que isso dá certo. Então, vamos considerar a divisão de P de x por x menos a, tá? Então, eu tenho um polinômio P de x, que eu vou dividir por x menos a. A gente encontra um quociente e aqui a gente encontra um resto, né? Isso quer dizer o quê, gente? Igual é para número real, quer dizer que o P de x é igual a x menos a, que multiplica Q de x, mais esse resto aqui, certo? Então, escrevi isso, tá? P de x é igual a esse vezes esse, mais esse. Agora, gente, nesse formato aqui, do P de x, eu posso calcular P de a. O que é calcular P de a? Ou P de 2, P de qualquer valor? É colocar esse valor no lugar do x. Então, calculando o P de a nesse formato, vai ficar como? Você vai colocar A aqui, vai colocar A aqui e vai colocar A aqui, tá? Então, P de A vai ser A menos A, que multiplica Q de A mais R. A menos A, gente, é zero. Então, vai ficar zero vezes o Q de A. Eu não preciso nem saber quem é Q de A, porque vou multiplicar por zero, vai dar zero, tá? E aí, o que acontece? O que eu encontrei? P de A, aqui isso tudo zerou, então P de A igual ao resto. Então, essa é a demonstração. Então, isso sempre vai funcionar, gente. A divisão de um polinômio de P de x por um polinômio de grau 1 no formato x menos a, o resto dessa divisão é sempre P de a. Se for x mais a, é P de menos a. Tudo bem? Vamos ver um exercício. Então, pessoal, vamos fazer esse exercício usando o teorema de D'Alembert. Calcule o resto da divisão de P de x igual 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 5x menos 3 por h de x igual a x menos 4, tá? Então, se eu vou dividir esse polinômio por um polinômio de grau 1 nesse formato, o teorema de D'Alembert diz que o resto dessa divisão vai ser P de 4. A gente também poderia fazer Brillouin, tá? E lá na última coluna, na última conta, a gente ia encontrar o resto. Eu até vou propor que vocês tentem depois pausar o vídeo e fazer por Brillouin e conferir se vai dar a mesma coisa. Então, mas agora eu vou usar o teorema de D'Alembert, tá? Então, pelo teorema de D'Alembert, basta calcular P de 4, que é o quê? Eu vou colocar 4 no lugar do x aqui e vou fazer a conta. Então, vai ficar 2 vezes 4 ao cubo, menos 4 ao quadrado, mais 5 vezes 4 menos 3. Então, tá aqui a conta. Calculando isso, 4 ao cubo vai dar 64, né? Vezes 2, 128. Menos 4 ao quadrado, 16. Mais 5 vezes 4, mais 20. Menos 3, isso vai dar 129, tá? Então, pausa o vídeo, tenta fazer por Brillouin e vocês vão ver que lá na última coluna vocês vão encontrar isso também. Se alguém não conseguir, se der errado, me avisa lá na sala virtual ou pelo zap. Bem, vamos ver mais um exercício, ó. Determine o valor de A de modo que esse P de x aqui seja divisível por h de x igual a x menos 2. O que é o A? Ó, vamos procurar. O A está aqui, ó. O A é o coeficiente, menos A é o coeficiente do termo de grau 1, tá? Então, ele quer que esse polinômio seja divisível por esse h de x aqui. Ser divisível, gente, é deixar resto zero, tá? Então, o que a gente pode fazer? Ou a gente arma o Brillouin com o A lá no coeficiente de grau 1 e vai carregando o A até o resto. E aí, quando você encontrar o resto, ele vai estar em função de A, você pega esse resto igual a zero, tá? Ou a gente pode fazer pelo teorema de D'Alembert também, que fica mais rápido. O que acontece? O resto vai ser P de 2, pelo teorema de D'Alembert. Então, equaciona P de 2 e igual a zero. Então, recapitulando aqui, se P de x é divisível por h de x, o resto da divisão é zero. Então, pelo teorema de D'Alembert, que eu já falei, a gente vai equacionar P de 2, que é colocar 2 no lugar do x e vai igual a zero. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao cubo, mais 5 vezes 2 ao quadrado, menos a vezes 2 mais 2. Igual a zero, eu tenho uma equação, tá? E eu tenho uma incógnita aqui, que é o a. Você vai achar o valor de a. Então, fazendo essa conta, aqui vai dar 8 vezes 2, 16. Aqui 4 vezes 5 mais 20, menos 2a mais 2 igual a zero. Isolando o a, vai ficar 2a igual a 38, dividindo por 2, fica a igual a 19. E acabou o problema. Pessoal, vamos ver agora o teorema do fator.
Se C é uma raiz de um polinômio P de x de grau n maior que zero, lembrando aqui o que é ser raiz? Se C é raiz, então P de C vale zero, tá? Então, x menos C é um fator de P de x. Ou seja, o que quer dizer ser um fator? Eu posso escrever o P de x como x menos C, que multiplica um outro polinômio aqui. Não existe mais ninguém aqui, ou seja, o resto é zero, tá? Então, ou ainda, P de x é divisível por x menos C. Ser divisível é deixar resto zero. Então, vamos ver essa demonstração. Então, pelo teorema de D'Alembert, a divisão de P de x por x menos C resulta em um quociente Q de x e deixa um resto P de C, né? Então, a gente pode escrever o P de x como x menos C, que multiplica esse quociente mais P de C. Só que qual é a condição aqui de C? C é uma raiz desse polinômio. Então, se C é uma raiz, P de C vale zero, tá? Então, o que acontece? Colocando zero aqui, a gente vai ficar que P de x é x menos C, que multiplica Q de x. Portanto, x menos C é um fator de P de x. É a mesma coisa que dizer que ele é divisível por x menos C. Então, gente, para que esse teorema me serve? Olha só, se eu quiser fatorar o P de x, eu preciso conhecer uma raiz dele. Se eu conhecer uma raiz dele, eu divido ele por x menos essa raiz. Porque eu sei que a divisão vai dar exata. O resto vai ser zero. E aí eu vou conseguir fatorar. Por exemplo, se aqui fosse um polinômio de grau 3 e eu precisasse encontrar as 3 raízes, basta eu encontrar uma. E eu efetuo essa divisão por x menos essa raiz. E aí eu vou ter essa fatoração, aqui vai ser um polinômio de grau 1, que eu já vou conhecer a raiz dele, e aqui eu vou ter um polinômio de grau 2, que eu vou poder fazer Bhaskara e achar as duas raízes. E aí as duas raízes desse com a raiz desse vão ser as 3 raízes desse polinômio aqui. Isso é o final onde a gente vai chegar, tá? Então vamos com calma, vamos ver um exercício agora só aplicando esse teorema. Então, dado esse P de x, então, gente, dado P de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 10x mais 8, determine P de x para x igual a 3, x igual a 2 e x igual a 0. A seguir, escreva P de x como produto de dois fatores. Gente, ele quer que eu fatore P de x, tá? Então, eu acabei de ver no teorema do fator que se eu fizer a divisão por x menos uma raiz, eu vou conseguir essa fatoração, ou seja, eu vou conseguir um resto zero, tá? Como ele falou aqui, determine P de x para x igual a 3, x igual a 2 e x igual a 0, o que seria isso? Ele está falando para eu calcular P de 3, P de 2 e P de 0, tá? Pode ser que um desses valores seja raiz. E aí, se for, basta a gente fazer a divisão por x menos a raiz. Então, vamos lá. Primeiro eu vou calcular o P de 3. De cabeça, a gente já pode fazer o P de 0. Ó. O P de 0, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, e vai dar 8. Então, P de 0 vale 8. 0 não é raiz, tá? Vou calcular os outros dois. Quem é o P de 3? Vai ficar 3 ao cubo mais 3 ao quadrado menos 10 vezes 3 mais 8. Isso vai dar 14. Não foi raiz. Calculando o P de 2, vai ficar 2 ao cubo mais 2 à quarta, menos 10 vezes 2 mais 8. Então, fica 8 mais 4 menos 20 mais 8. Isso dá 0, gente. Ou seja, 2 é raiz. Se 2 é raiz, x menos 2 é um fator. Então, eu consigo escrever P de x como x menos 2, que multiplica um quociente, tá? O resto vai ser zero. Como é que eu descubro esse quociente? Porque ele quer que eu fatore. Eu preciso escrever essa fatoração. Vou fazer Breuer-Ruffini para efetuar a divisão desse polinômio aqui pelo polinômio x menos 2. Então, relembrando novamente como é que a gente faz Breuer-Ruffini, a gente monta aquela tabelinha, né? Aqui entra a raiz desse polinômio aqui, que a gente está dividindo por esse cara. Então, entra o 2. E aqui vão entrar os coeficientes desse polinômio aqui, que vai ser 1 do x ao cubo, 1 do x ao quadrado, menos 10 do x elevado a 1 e 8, que é o termo independente. Vou ter esse tracejado. Quando eu terminar meu raciocínio aqui, eu vou ter o resto, que vai ter que ser zero, tá? Porque eu já sei que 2 é uma raiz. Ah, professora, eu fiz e não deu resto zero.
Se você já sabe que é raiz, se não tiver erro nessa conta aqui, vai ter erro nessa conta daqui, tá? O resto tem que ser zero quando aqui a gente usa uma raiz. Então, relembrando o Brio-Ruffini, repito esse valor aqui, que é o 1. Depois eu faço 1 vezes 2 mais esse. Então, 2 mais 1 vai dar 3. Depois eu faço 3 vezes 2, 6, menos 10. 6 menos 10 vai dar menos 4. Depois, menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 8, resto 0. Tá? Então, deu certinho. E o que é isso aqui, gente? Isso aqui são os coeficientes do meu quociente. Se aqui era grau 3, eu dividi por um grau 1, esse camarada aqui tem grau 2. Então, vai ser 1x² mais 3x menos 4, que é o meu quociente. Então, P de x vai ser x menos 2, que multiplica esse quociente aqui, x² mais 3x menos 4. Então, isso daqui é o que foi pedido no enunciado, tá? Que é fatorar o P de x como produto de 2 fatores. Gente, se ele quisesse 3 fatores, a gente ia ter que abrir esse outro aqui com produto de 2 fatores de grau 1. Então, vamos ver um outro exemplo fazendo isso. Então, considere esse polinômio aqui, x² menos 2x² menos x mais 2. E eu já estou informando ó, que 1 é raiz. Se você calcular P de 1, dá 1² menos 2 vezes 1², que dá menos 2, menos 1 mais 2. Então, essa conta dá 0. Então, se 1 é raiz, x menos 1 é um fator. Ou seja, eu consigo escrever P de x como x menos 1, que multiplica um Q de x. Como que eu descubro quem é esse Q de x? Fazendo o Brio-Ruffini. Tá? Então, pausa aí, tenta fazer o Brio-Ruffini, que eu vou botar só o resultado aqui. Bem, então, se vocês fizeram, vocês devem ter encontrado isso aqui como resultado. Tá? Botei aqui o 1, que é a raiz desse polinômio, e aqui os coeficientes do meu P de x. E encontrei o resto 0, porque eu já sabia que o resto tinha que ser 0. Por quê? Porque eu já sei que o 1 é raiz. Eu estou dividindo por x menos 1. Tá? Então, o resto é o P de 1, que é 0. Então, encontrei isso aqui, gente, tenho certeza que está certo. Tá? Então, aqui vão estar os coeficientes desse Q de x que tem grau 2. Então, vai ser 1x² menos x menos 2. Tá? Então, o meu P de x é x menos 1, que multiplica x² menos x menos 2. Mas agora eu quero ir além. Eu quero escrever ele como fator de 3 produtos, ao invés de 2. Para isso, gente, eu vou abrir esse polinômio de grau 2 aqui no produto de 2 polinômios de grau 1. Eu não sei se vocês lembram quando vocês estudaram função do segundo grau, que a gente pode fazer a fórmula de Bhaskara, a gente vai achar as raízes, e esse polinômio aqui, essa equação do segundo grau, ela é igual a o coeficiente aqui do x², que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Não sei se vocês recordaram, não sei se vocês viram isso, tá? Mas a gente vai fazer agora. Vou explicar tudinho. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer Bhaskara aqui, para poder encontrar as raízes, né? Então, aqui é o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 2. Então, fórmula de Bhaskara, menos B, vai ficar menos menos 1, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C. Tá? O que está aqui dentro é o delta. Tem gente que calcula separado e depois bota aqui. Tudo bem, não tem problema. Sobre 2A, então, sobre 2 vezes 1. Então, menos menos 1, isso dá 1. Aqui dentro vai dar a raiz de 9, que é 3, né? Então, deu 1 mais ou menos 3 sobre 2, e a gente vai ter duas raízes. 1 mais 3 sobre 2, que é 4 sobre 2, que é 2. E 1 menos 3 sobre 2, que dá menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então, estão aqui as duas raízes. E aí, gente, o A aqui é 1, tá? Então, esse polinômio de grau 2, ele é igual a x menos 2, que multiplica x menos menos 1. X menos menos 1 vira x mais 1. Tá? Então, tá aqui. Só esse pedaço. Então, P de x vai ser o x menos 1, que já tinha aqui, vezes a fatoração desse, que está aqui em cima, que é o x menos 2, que multiplica x mais 1. E acabou. Eu escrevi o meu polinômio P de x como produto de 3 fatores de grau 1. Se você fizer essa distributiva inteira, você vai chegar nesse polinômio aqui. Tá? Se você fizer a distributiva nesse daqui, você chega nesse aqui. Então,
Sugestão de exercício também. Pausa e faz a distributiva aqui e vê se realmente não vai dar esse polinômio aqui. Gente, qual é a moral da história? Olha para cá, esse polinômio aqui. Quais são as 3 raízes dele? Não sei. Só que ele é igualzinho a esse aqui. Olha para cá. Quais são as 3 raízes dessa multiplicação? A vezes B vezes C só dá 0, se o A for 0, ou o B for 0, ou o C for 0. Ou seja, ou esse fator é 0, ou esse fator é 0, ou esse outro fator é 0. E aí, gente, o que quiser esse aqui? É o 1. Então, 1 é raiz desse cara, que a gente já sabia, tá? O que quiser esse outro aqui? É o 2. Então, 2 também é raiz desse polinômio. E o que quiser é esse? É o menos 1. Então, menos 1 também é raiz desse polinômio aqui. Tudo bem? Então, assim, encontrei as 3 raízes. Bem, pessoal, vou deixar bastante exercício para vocês treinarem isso, antes da gente dar continuidade com o que falta ainda desse conteúdo, tá? Bom estudo a todos, fiquem com Deus, dúvidas lá nos comentários ou por zap, tudo bem? Tchau, tchau.